Bom dia a todos mais uma vez, um feliz sábado. Vamos iniciar essa segunda hora com o cantar do hino 135, A Última Hora.
Ó Senhor, suplico que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faz que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Amém? Amém. Nosso irmão José Andrade proferirá ao céu da primeira oração. Como também queira perdoar os pecados do pregador que vai trazer a mensagem. Amém. E a mensagem venha de encontro a nossa necessidade, e que possamos assim desta forma crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nos dá o Espírito Santo, Senhor, e possa dobrar em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem tomar a ceia das cenas. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas o Filho de Deus confia em quem? Confia no nome do Senhor que está no céu. Nós estamos aqui para agradecer pelo dom da vida, pelo dom de acordar todas as manhãs, o fôlego de vida que quem nos deu, quem soprou? Nosso Salvador. Agradecer por mais uma semana. Eu te cerqueira, agradecer pela cirurgia. Eu agradeço a Deus pelo filho que minha prima está carregando e que eu descobri hoje. Estou muito feliz que ele gere com muita saúde. Eu te agradeço, Senhor, pelo teu carinho por mim, pelo teu amor, pelo cuidado que tem por cada um aqui de nós. E que o nosso coração nós possamos entregar nas mãos dele e que ele faça o que for a vontade dele. Irmão Neto, tem a palavra. Eu te agradeço.
minhas mãos. Então, eu agradeço a Deus por tudo. Deus abençoe a família do meu jovem querido irmão Neto. Deus abençoe grandemente, Neto. Que esse filho possa chegar ao céu com Jesus. Uma curiosidade que eu estava aqui na frente. Meu querido avô, de novo, teve 16 filhos. E eu posso ver 8 daqui dentro. Tio Valdir, tio Moisés, tia Vilma, tio Joás, tia Joelma, José Andrade, tia Nini e tia Meme. E a pioneira, tia eu, aqui cuida de todos os outros. Isso é gratificante. Se ele estivesse aqui, ele estaria muito feliz. E imagine o pai, né, que teve vários filhos e não está aqui na casa dele. Bem assim é Deus quando Ele vê você se afastando dele. Mas Ele continua ali, as portas abertas. Que nem o filho pródigo. A porta sempre está aberta para você voltar. Que vocês 8 irmãos que estão aqui, orem pelos seus outros 8 que estão lá fora. Eles estão lá fora, mas outros estão na igreja, mas outros não estão. Não só os Andrades, mas todos aqui presentes. Orem pelos seus familiares. Orem pelos seus vizinhos. Comecem em casa. Porque a bondade de Deus nunca falha. Ela nunca é pouca. Ela é para todos. Salmos 18, 1, 3. Eu te amo, Senhor. Tu és a minha força. O Senhor é minha rocha, minha fortaleza e meu libertador. Meu Deus é meu rochedo, em que encontro proteção. Ele é o meu escudo, o poder que me salva e meu lugar seguro. Clamei ao Senhor, que é digno de louvor, e Ele me livrou de quê? Me livrou dos inimigos, das iniquidades, das doenças, das enfermidades, e Ele te trouxe até aqui hoje. E mesmo você aqui sentado, quero que cante comigo essa música. Clame a Deus o quanto Ele é bom. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto
é necessário, sabe o que na sua vida? É necessário uma reforma. Vamos aprender essa mensagem com o nosso preletor de hoje, Edson dos Santos. Bom dia e um feliz sábado a todos. Que a graça de Deus esteja com todos aqui presentes. Para mim é um motivo de grande alegria estar mais uma vez aqui, tendo a oportunidade de passar um pouco da palavra de Deus com vocês, de compartilhar um pouco dessa palavra tão maravilhosa. Quero agradecer o particular irmão Neto que me convidou. Que Deus possa continuar abençoando a vida dele, a vida da família dele. Ele está à frente da igreja esse ano. Então, ele vai precisar muito da oração dos irmãos. E peço aos irmãos que também em suas orações não esqueçam de orar por mim e por minha família. Vamos adentrar na lição que iremos aprender hoje. Peço aos irmãos que abram as suas Bíblias e me acompanhem na leitura do livro de Neemias. Neemias, capítulo 1, do versículo 1 em diante. As palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Susã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E agora, a partir desse versículo, Neemias começa a sua oração. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, e eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos convertervos a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá juntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o povo que resgataste do teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante esse homem. Nesse tempo, eu era copeiro do teu. Que oração de Neemias, né?
oração linda e poderosa. Mas antes de destrinchar esse capítulo do livro de Neemias com vocês, eu gostaria de explicar o contexto histórico da época de Neemias. O livro de Neemias ele nos traz importantes lições de liderança e de determinação. O livro de Neemias ele é um livro pós-cativeiro babilônico. Em 586 a.C., a cidade de Jerusalém ela foi tomada pelos caldeus e foi destruída por eles. E agora, como era normal, os caldeus levaram os judeus cativos, ou seja, prisioneiros de guerra. E esse cativeiro ele durou cerca de 70 anos. Meus queridos, Neemias certamente ele nasceu em cativeiro babilônico. E agora esse cativeiro ele termina em 516 a.C., porque nesse ano Babilônia já havia caído na mão de um segundo império, o Império Persa. E agora alguns dos judeus eles tiveram a oportunidade de voltar para Jerusalém. E eles tiveram a oportunidade de reconstruir o templo de Jerusalém. Principalmente com um rapaz chamado Zorobabel. Depois de Zorobabel veio Esdras, que ficou encarregado de ensinar a lei ao povo de Deus. Visto que muitos ali já não nasceram em Jerusalém, então eles não tinham contato, não tiveram experiência com Deus. Eles não conheciam a Deus. Somente em 444 a.C. é que vem Neemias para a reconstrução dos muros. Então, quando Zorobabel ele retorna à cidade de Jerusalém, ele encontra a cidade rodeada de povos, de etnias diferentes. Sobretudo estavam ali os samaritanos. E os samaritanos, vocês sabem que historicamente eles tinham uma briga, uma rixa com o povo judeu. Eles não estavam bem. Mas os samaritanos eles se oferecem para ajudar a reconstruir o templo de Jerusalém. Porém, os judeus eles se negaram a ajuda dos samaritanos, mas não por um motivo de raça, visto que o povo de Samaria, os samaritanos eles eram uma raça híbrida, mas porque os samaritanos eles não tinham crenças puras. E por essa rejeição dos judeus por parte dos samaritanos, eles tornaram-se ainda mais inimigos. E agora, nesse processo de reconstrução, os samaritanos eles escreveram uma carta para o rei Artaxerxes, que era o rei do Império Persa, dizendo: olha, os judeus eles estão conspirando contra ti. E ao receber essa carta, o rei persa ele escreve agora um induto, uma ordem. E nessa ordem dizia que a obra deveria ser paralisada. E agora os judeus eles se retiram para suas casas, se retiram para os seus campos, e novamente a casa de Deus ela está desamparada. Nesse meio tempo, Deus levanta o profeta Ageu, assim como o profeta Zacarias. Eles tiveram a importante missão de promover o despertamento espiritual no povo judeu. E é aí que durante esse despertamento espiritual é que chega Anani para visitar Neemias. E Neemias agora faz a seguinte pergunta: como é que está os meus irmãos judeus lá de Jerusalém? E a resposta que Neemias recebeu não o agradou nada. O seu coração entristeceu-se. A cidade de Jerusalém ela passou 142 anos derrubada.
Alguns fatores eles contribuíram para esse cenário. O primeiro fator é que faltava dinheiro. Não havia recurso para reconstruir os muros de Jerusalém e para se reconstruir o templo de Jerusalém. Faltava ânimo para o povo também. Havia o indulto do rei também. A pobreza era extrema. E diante desse cenário, o que fez Neemias? Ele orou. E quando eu estava lendo esse capítulo, essa foi a primeira lição que eu aprendi. Diante da dificuldade, ora. Às vezes nós encontramos uma dificuldade em nossas vidas e esquecemos de simplesmente orar. Simplesmente dobrar os nossos joelhos e pedir a direção de Deus para resolver aquele problema. E é algo tão simples. É só pedir. Meus queridos, Neemias naquele momento ele sentiu o fardo da nação judaica sobre si. Ele sentiu que necessitava fazer algo em relação àquela situação que se encontrava o povo judeu. Neemias sentiu-se triste. Neemias chorou. Neemias jejuou e Neemias orou. E aqui você encontra algumas qualidades de uma pessoa que é intercessora. Veja, ninguém ora pelo outro sem sentir na pele a dor daquela outra pessoa. Veja, ninguém ora pelo outro sem sentir um mínimo de empatia por aquela pessoa. Ninguém ora pelo outro sem sentir amor pelo próximo. Veja, não dá para ser intercessor sem amar uma outra pessoa. E Neemias ele estava intercedendo pelo povo judeu em sua oração. E sabe o que era mais interessante nessa situação aqui de Neemias? É que Neemias, ele nunca esteve em Jerusalém. Neemias nunca havia visto o povo judeu de Jerusalém. Neemias ele estava a mais de 1.500 quilômetros de distância de Jerusalém. Mas quando ele soube da situação do seu povo, Neemias orou. Essas características são características de uma pessoa intercessora. Uma pessoa que carrega a dor dos outros. E agora, na sua oração, perceba que Neemias ele reconhece aqui a grandeza de Deus. Ele tem Deus como soberano sobre si. Neemias faz uma oração poderosíssima. Ele ora, ele intercede, ele vê Deus, ele reconhece Deus como grandioso sobre si, sobre a sua vida, sobre a vida do seu povo. E Neemias ele confessa os seus pecados. Neemias ele se põe à frente como o principal pecador. Ele confessa os seus pecados e confessa os pecados do seu povo. Neemias ele se põe como um pequeno. Ele se humilha. E aí depois ele pede. Eu quero voltar ainda mais no tempo. Eu quero voltar lá na parte da história de Jeremias. Jeremias, ele era conhecido como o profeta chorão. Jeremias, ele pregava e o povo não ouvia. A mensagem de Jeremias foi uma mensagem rejeitada. O povo na época de Jeremias era um povo altamente idólatra. Quer confirmar isso? Vai em Jeremias 2:28. Na época de Jeremias a adoração era apenas por aparência. Jeremias ele alertava, ele dizia em sua mensagem: o juízo de Deus vai vir sobre vocês. Mas o povo não ouvia. E adivinha? O juízo de Deus veio. Tudo foi destruído. O templo construído por Salomão veio abaixo. Os palácios construídos em Jerusalém foram abaixo. A cidade, as casas foram abaixo. E agora, voltando para a história de Neemias,
no capítulo 2, eu não vou ler com vocês, mas aqui diz que, em resumo, Neemias aparece na frente do rei pela primeira vez com um semblante triste. E agora, o rei que antes nunca vira Neemias dessa forma, percebe um semblante triste em Neemias. E o rei faz a seguinte pergunta: o que é contigo? E veja, era proibido aparecer na frente do rei triste, porque aquela tristeza poderia passar para o rei. E Neemias agora ele diz: olha, não tem como eu estar feliz, porque a minha cidade ela está em ruínas. O templo de meu Deus está em ruínas. O povo padece. E o rei pergunta: o que você quer de mim? E agora Neemias talvez faz aquela oração em silêncio e diz: Senhor, é agora, me ajuda. E ele pede ao rei o seguinte: olha, eu quero reconstruir o templo de Jerusalém. E o rei disse: tudo bem. E agora Neemias pede um período de férias e afastamento de suas funções. E Neemias também foi muito inteligente, muito esperto em pedir também cartas ao rei, autorizando a sua passagem por outras cidades e autorizando colher materiais necessários para a reconstrução do templo. E quando Neemias chega em Jerusalém, ele reúne alguns dos judeus e começa a reconstrução do templo. Meus queridos, os inimigos, eles ficaram totalmente descontentes com a atitude de Neemias. Quando eu falo inimigo, os inimigos eu quero dizer diretamente Satanás. Satanás ficou chateado, com muita raiva, porque ele sabe que a construção de um templo acarretaria em adoração ao Deus vivo. E agora eles não conseguiram se unir na reconstrução, porque, claro, lá em Tiago 4,4 diz: amizade com o mundo é inimizade com quem? Com Deus. Então era capaz dos samaritanos trazerem o mundo para dentro da igreja. Por isso, a ajuda deles foi rejeitada. E agora eles começaram a falar mal. Eles começaram a zombar da obra de Neemias. E disse: olha, esse material aí que você vai usar, material de péssima qualidade. Aí estava lá o pessoal batendo martelo, às vezes machucava o dedo e mangavam, e tentavam humilhar cada vez mais aquela obra. E sabe por que eles faziam isso? Porque o inimigo ele tem prazer de te diminuir. O inimigo ele tem prazer de te ver no chão. O inimigo ele tem prazer de te ver derrotado. Veja, o mundo ele não quer o seu bem. O mundo ele distancia de Cristo. E agora eles verificando, eles vendo que esse esquema não funcionou, eles decidiram tentar um plano ainda mais ousado. Eles tentaram conspirar contra Neemias. Peço aos irmãos que abram as suas Bíblias em Neemias capítulo 6 e do versículo 5, 6 e 7. Algum voluntário, por gentileza. Então Sambalate, ainda pela quinta vez, me enviou seu servo com uma carta aberta na sua mão, na qual estava escrito: entre os gentios se ouviu, e Gasmur diz: tu e os judeus intentais rebelar-vos, então edificais o muro, e tu te farás rei dele segundo estas palavras. E que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é rei de Judá, de modo que o rei o ouvirá, segundo estas palavras: vem, pois, agora e consultemos juntamente. Sabe o que quer dizer isso aqui? Nada mais, nada menos que fofoca. Existia um rapaz chamado Sambalá,
que ele enviava o seu servo, querendo atrapalhar a obra de Neemias. E aí teve que por 5 vezes ele enviou esse servo dizendo que algumas pessoas estavam falando e chegou ao ouvido dele que iam avisar ao rei Artaxerxes que Neemias queria se tornar rei em Jerusalém. Queridos, Satanás ele operará por todo e qualquer meio que possa desencorajar os servos de Deus. Eu estava ouvindo uma pregação e o pastor dessa pregação ele disse a seguinte frase: se o pastor pudesse desviar de seu dever, então o caminho fica livre para os lobos devorarem as suas ovelhas. Essa frase ela quer dizer que se Neemias tivesse dado ouvidos àquelas fofocas, aquelas picuinhas que surgiam, a sua atenção se dobraria aquilo e a obra do templo iria pausar novamente, correndo o risco de não construir novamente o templo. No livro Lições da Vida de Neemias, na página 54, diz o seguinte: cada sucesso da verdade desanima os inimigos de Deus, e eles, algumas vezes, são forçados a reconhecer que esta é a sua obra, enquanto a odeiam com todas as forças do seu ser. Os falsos irmãos continuarão a aumentar. Aqueles a quem Deus tem enviado advertências e reprovações, mas que, rejeitando as mensagens enviadas pelo céu, dão ouvido aos conselhos de seus inimigos, constituem-se nos mais fortes tentadores dos seus servos fiéis. E essa é a parte que eu mais quero chamar a atenção. Os que deixam a lei louvam o ímpio. Você sabe o que quer dizer isso aqui? Aqueles que deixam a igreja louvam a Satanás. Eu vou melhorar ainda mais essa frase. Aqueles que deixam os caminhos de Deus louvam a Satanás. Aqueles que abandonam a Cristo louvam a Satanás. Satanás estava tentando de todas as formas aqui atrapalhar a obra de Deus. Se Neemias ele perdesse o foco, isso poderia acarretar em mais um fracasso na reconstrução do templo de Jerusalém. Eu quero pular agora uma parte da história e ir lá para o final, para o resultado. Eu quero dizer que Neemias teve êxito, teve sucesso em sua missão de reconstruir o templo de Jerusalém. E agora todos foram convidados a fazer um solene jejum. Foi pregada a reforma ali no 7º dia. Foi pregada ali a santidade de Deus. Foi pregada ali a separação entre Israel e os idólatras. E o povo ele fez um concerto com Deus. Eu quero ler mais uma vez o último recorte que eu separei do livro Lições da Vida de Neemias. Os servos de Deus, na página 75. Os servos de Deus hoje encontram dificuldades muito similares àquelas contra as quais Neemias lutou. A natureza humana ainda é a mesma. E Satanás ele está ativo, zeloso, perseverante agora como foi no passado. O maior perigo para o antigo povo de Deus surgiu de sua inclinação à desconsideração dos direitos reclamos divinos e de realizar em seu lugar os próprios desejos. Vocês querem entender o que quer dizer essa parte aqui? O povo fracassou naquela época de Jeremias, porque eles ouviram o seu coração. Mas a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Perceba, eles foram ao fracasso, foram à ruína, porque a sua adoração já não era mais verdadeira. E continuando aqui, tais são os perigos e pecados do povo no tempo presente. A indolência, a apostasia, a degeneração em nossas igrejas pode ser devida em grande proporção aos sentimentos frouxos que têm surgido em resultado da conformidade com o mundo. Meus amados irmãos e amigos, assim como foi necessário uma extrema reforma naquela época de Neemias, também é necessário hoje.
A começar essa reforma por mim. A começar essa reforma nos nossos lares. Quando eu estava lendo o livro Lições da Vida de Neemias, nesse último recorte, eu lembrei de um exemplo muito claro. Certa vez eu estava no meu Instagram, fazendo alguns reels, perdendo tempo lá, e me surgiu um reels do pastor Cláudio Duarte. Vocês conhecem? Aquele pastor engraçado que prega de forma engraçada. E ele disse a seguinte experiência do reels. Certa vez ele estava em uma igreja, no qual ele iria pregar, estava encarregado da mensagem. E o momento em que antecede a subida dele ao púlpito para assumir a palavra, tem aquele momento de avisos. E no momento de avisos, no telão da igreja, começa a rodar a Globeleza dançando lá. Para aqueles que não estão familiarizados, a Globeleza é uma mulher muito bonita, seminua, tampando apenas com tinta algumas partes mais íntimas do seu corpo. E esse vídeo ele durou cerca de 20 a 30 segundos lá no telão da igreja. E música ritmo. E agora, da forma engraçada do pastor Cláudio Duarte, ele disse para ele mesmo: o sangue de Jesus tem poder. O Satanás entrou aqui. E quando acabou o vídeo, o irmão pegou o microfone e subiu ao púlpito. E ele disse: era visível no olhar dos irmãos o escândalo. O irmãozinho tocava assim no outro. Você viu? Eu acho que o irmãozinho lá do slide errou. A culpa sempre é do slide, né Vitor? Né, Lana? Às vezes tu indo em pé aqui, o computador trava e o pessoal já olha para trás. Ó, o menino do slide está fazendo alguma coisa errada ali. E o irmão pega o microfone, sobe ao púlpito e diz: olha, eu percebo que os irmãos estão escandalizados. Talvez vocês achem que esse vídeo não é para estar passando aqui na frente. A igreja não é o local adequado para passar esse vídeo, né? E aí o pessoal concordou com ele. Só que aí ele continua. Ele disse a seguinte frase: só que o mais engraçado é que isso aqui passa mais ou menos 100 vezes durante o dia na televisão da sua casa. E você não se escandaliza. Ah, porque lá não é a casa de Deus, né? Porque lá Deus não está, né? E os irmãos ficaram de cara. Veja, precisamos acordar, precisamos sair desse ateísmo cristão em que vivemos. Quando eu falo em ateísmo cristão que vivemos, significa dizer que nós acreditamos que Deus existe, mas nós vivemos como se Ele não existisse. Nós devemos ser exemplos. As pessoas irão procurar na sua vida o Cristo que você tanto prega. E o que é que elas irão encontrar? Veja, nós não podemos sentar diante daquela caixinha de TV que fica na nossa sala, que fica nos nossos quartos, fica nos nossos lares, e tirar os nossos valores morais de lá. Vários cristãos, eles estão cada vez mais mundanos, porque eles deixam as coisas do mundo invadir a sua casa. Eles deixam as coisas do mundo invadir os seus lares, e de lá eles tiram os seus valores, e esquecem da coisa mais importante, que é a Bíblia. Meus queridos, é necessário uma reforma. E comece essa reforma hoje, na sua vida. Comece essa reforma urgentemente, antes que seja tarde demais.
faça um concerto com Deus. Ore, jejue, se humilhe. Reconheça a Deus como um Deus grande e poderoso, como Ele é. Entregue o seu coração verdadeiramente a Ele. Mas não faça isso porque Edom está pedindo. Não faça isso porque em um lapso momentâneo você se sentiu tocado por uma certa mensagem. Faça isso porque é extremamente necessário para a sua salvação. Que Deus nos abençoe. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Que nós possamos fazer um concerto com Ele. E que essa reforma aconteça na vida individual de cada pessoa aqui presente. Amém. É necessário uma reforma. E que você comece quando? Amanhã? Hoje. Todos de pé. Vamos finalizar 421. E quando nós fizermos essa reforma, você vai ver como é grande essa promessa. Grande e doce. A promessa do nosso Salvador Jesus Cristo. Prestar atenção no hino? Não temos, pois eu nunca te deixarei. Só a congregação. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas.
Ele está lá com você. Se pisar com os espinhos, Ele pisará com você. Nunca deixará você sozinho. Então, abrimos nossos joelhos e o pregador fará a última oração. Querido e amado Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, Deus grande e poderoso, estamos aqui, Senhor, de joelhos na Tua santa casa de oração. Estamos felizes, Senhor, por estar aqui na Tua presença. Estamos felizes, Senhor, porque somos indignos, mas mesmo assim o Senhor nos escolheu. Obrigado, Senhor, por nos dar essa chance hoje de fazer esse concerto contigo. Obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade hoje de sermos os Teus filhos. Não merecemos, Senhor, mas o Senhor é grande em misericórdia. Deus, eu te peço uma bênção toda especial sobre cada alma aqui presente. Amém. Te peço que tenhas misericórdia, Senhor, de nós. Que o Senhor nos liberte, Senhor, daquilo que nos segure de fazer um concerto contigo. Senhor Deus, te peço ainda mais por minha vida, pela vida da minha família. Tende misericórdia de nós. Tende misericórdia de meus irmãos, Senhor, que necessitam muito de ti. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Tiremos as frontes para a conclusão. No santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós encerramos o primeiro culto do mês de fevereiro. Amém? Você era indigno.